fosse trágico, seria cômico. Chama um sobrinho de 10 anos para te ajudar. Com certeza ele vai saber. Com certeza. Então, uma boa noite, mais uma vez, a todas e a todos. Sejamos bem-vindos, bem-vindas. Essa nossa última noite, né, de formação sobre o ofício divino, o que não quer dizer que a gente não vai continuar, né, repercutindo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nesses 3 dias. Nós queremos acolher aqui a cada irmão, cada irmã, hoje também acolhendo de modo especial Dom Luiz Fernando, que está conosco, que é bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, e também é o secretário, né, do nosso Regional Leste 3. Nós, antes de iniciarmos e darmos a palavra a ele, nós vamos fazer uma oração inicial. O Dom Luiz vai dar uma palavra, nos acolhendo também, e, em seguida, nós passamos para a irmã Penha. Comecemos com a oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vós que sois a harmonia, tornai-nos construtores de unidade. Vós que sempre vos doais, dai-nos a coragem de sair de nós mesmos, de nos amar e ajudar, para nos tornarmos uma única família. Amém. E assim nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Dom Luiz pode abrir aí o seu microfone, né, para dar-nos a sua palavra. Boa noite a todas e todos. É uma alegria poder hoje participar desta formação. Nas 2 primeiras noites não pude, porque estava viajando pela diocese com celebrações, com festas paroquiais. Mas hoje, felizmente, vai ser possível participar. Eu quero dizer que é uma grande alegria acolher a irmã Penha aqui. Nós já nos conhecemos deixa eu tomar cuidado para não exagerar, né, irmã Penha? Mas entre 30 e 40 anos, pelo menos, não é? Pelo menos 40 anos, né? 35 com certeza. Exato. Quando ambos éramos jovens, mais jovens, aliás, não é? Então, é uma alegria, irmã Penha, te acolher aqui, e você está muito à vontade, porque está na sua terra, e eu fiquei muito feliz de vir para cá, para o Espírito Santo, e de saber que aqui temos uma bonita caminhada das comunidades eclesiais de base, dos círculos bíblicos, e isso é muito bonito. E a nossa liturgia, ela tem que ser uma liturgia com os pés no chão, uma liturgia bonita, porque a celebração ela entra pelos olhos, né, pelos ouvidos, por todos os poros. Tem que ser uma celebração bonita, mas muito realista, olhando para a nossa realidade, uma celebração que mostre tanto a beleza, a espiritualidade, como também ajude as pessoas a celebrar. Então, eu desejo a todos uma boa noite de formação, e a irmã Penha, com toda a bagagem que tem, porque é especialista nessa área, então nós confiamos plenamente. E desejo, irmã Penha, que você possa, não só nessas 3 noites, mas também, eu sei que vai prosseguir aqui, sábado mesmo teremos uma formação aqui na Diocese, com você, e depois terá uma formação com os seminaristas, que possamos, como um todo, no nosso regional, Leste 3, novo regional,
estar bem sintonizados entre nós para que celebremos bem, porque os momentos de celebração na comunidade é onde toda a comunidade está. Todos que participam de todas as pastorais se reúnem num momento para celebrar. Então, que nós que trabalhamos com liturgia, que somos responsáveis pela liturgia, leitores, cantores, tocadores, todos, tenhamos consciência dessa responsabilidade, que nós ajudamos a comunidade a celebrar. Então, que as nossas celebrações sejam muito bem preparadas, preparemos com muito carinho, com muito amor, porque é a nossa forma de servir a Deus, não é? Ajudando a comunidade a celebrar bem. Então, não falo mais, a palavra é sua, irmã Penha, e boa participação para todos e todas. Antes da irmã Penha, então, começar, a gente agradece a palavra do Dom Luiz, e lembramos que nós podemos deixar perguntas aí no chat, né? Você pode colocar a sua pergunta por escrito, ou também depois, né, a irmã vai ter um momento de interação, que você poderá também fazer a sua pergunta, verbalizar aí aquilo que você traz no coração a partir das reflexões. Então, com a palavra, a irmã Penha. Muito obrigada, principalmente pela acolhida de todos, de todas, desde o primeiro dia, né? E hoje do nosso querido Dom Luiz. Então, se eu me senti em casa agora com essa palavra, muito mais, né? Eu me sinto em casa não é só porque eu sou daqui, não. É que o povo do Espírito Santo é um povo muito frequentador das coisas que acontecem fora do Espírito Santo. E a gente se encontra muito em São Paulo, em outros lugares, né? Então, eu conheço muita gente daqui por causa disso. Então, me sinto triplamente em casa, né? Então, nós vamos continuar. No primeiro dia, a gente meio que contextualizou, olhando da onde que vem esse ofício das comunidades. Ele não nasceu de geração espontânea, ele tem uma raiz muito antiga, que vem lá do povo de Deus, no tempo da Bíblia, e depois das primeiras comunidades, né? Então, isso foi o primeiro dia. No segundo dia, a gente mostrou como que o ofício divino das comunidades, seguindo essa tradição antiga, como que ele traz uma diferenciação a partir do diálogo com Medellín, com a piedade popular, né? Eu acho que de todos os ritos nossos aqui do Brasil, o único que conseguiu, de fato, fazer um processo de enculturação foi o ofício, porque, de fato, trouxe à tona, dialogou com a piedade popular e dialogou com a Igreja da América Latina. Dialogou com esse novo jeito de ser igreja que as comunidades de base engendraram na sua experiência, né? Então, isso foi ontem. E a gente ontem também já deu uma olhadinha no esquema, né? Como é que esse ofício ele se organiza. A gente viu que a estrutura do ofício das comunidades é a mesma da liturgia das horas. Só que é um ofício mais simples, a linguagem é uma linguagem que dialoga com a nossa realidade eclesial, com o nosso povo, né? E hoje nós vamos ver que o ofício, o específico do ofício é fazer memória da Páscoa nas horas. Mas ele também se articula com os dias da semana, com as festas litúrgicas e com a memória dos santos. Ontem, na última hora, tinha uma pergunta aí no chat que não deu para responder, né? Se o ofício, se tem ofício também para os tempos litúrgicos. Claro que tem para tudo. A gente tem ofício para o ano inteiro. Então, a gente não precisa inventar, a gente vai ter no ofício tudo que a gente precisa para celebrar a fé ao longo do ano litúrgico, né? Podemos ir adiante com o slide. Então, só recordando aquilo que nós começamos a dizer, que a porção mais essencial de uma experiência religiosa é a oração.
Se a gente reduzir uma religião ao mínimo, restaria a oração como sua parte mais essencial. A oração fundamenta o ser humano religioso e, por conseguinte, o ser cristão. E o ofício, aliás, a liturgia, de modo geral, é oração. A missa também é. Mesmo que, às vezes, a gente se esqueça um pouco disso. Às vezes, a gente vai numa missa e a gente pensa assim, será que sabe que está rezando, né? Então, a missa também é oração, os sacramentos, mas o ofício de modo especial. E olha o que diz a Sacrosanto Concílio. Eu estou retomando, né? O primeiro dia. Eu acho esse artigo da Constituição uma coisa maravilhosa, né? Que diz que Jesus, ele une a si toda a humanidade e associa a humanidade ao seu cântico de louvor. E faz isso, dessa forma ele exerce o seu sacerdócio na igreja, que louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação do mundo. Não só com a celebração da Eucaristia, mas de vários outros modos, especialmente o ofício divino. Então, nesse artigo fica claro que o ofício é parte estruturante da liturgia da igreja. Né? Infelizmente, já se passaram 60 anos e isso parece que não entrou profundamente ainda na consciência, no tecido eclesial. Né? A oração da igreja... Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. Se você colocasse o slide não muito aberto, porque as pessoas aparecem, eu não consigo ler todo. Irmã, aí a senhora tem que ajustar a tela da senhora. Ah, sou eu, é? Isso, embaixo aqui da tela com as pessoas vai ter 3 risquinhos. É só a senhora arrastar que a senhora ajusta a tela. 3 risquinhos. No canto inferior esquerdo. Tá. Ah, tá, já consegui. Então, a oração da igreja, essa oração da igreja que nós estamos conversando desde a primeira noite, é como uma pedra de apoio, porque ela é uma oração estruturada, no sentido positivo, porque às vezes a palavra estrutura, ela tem um som negativo para nós, né? Mas a gente precisa muito de estrutura, uma estrutura mínima, né? E ela é uma oração estruturada porque ela é uma construção feita ao longo dos séculos, né? Uma construção firme, sólida, que se edificou a partir da busca de Deus, de gerações, né? Para estabelecer para nós um marco e para ser para nós uma fonte de espiritualidade. Então, é dessa oração que a gente está conversando quando a gente fala do ofício divino das comunidades, né? E aí, o específico do ofício é fazer memória da Páscoa no ritmo diário. Isso é próprio do ofício. A missa é uma liturgia do ritmo semanal, por tradição e por origem. É claro que a gente celebra a missa também na semana, mas na tradição, a missa nasceu vinculada ao domingo. E o ofício nasceu vinculado a cada dia da semana. E aí, como ele pertence ao ritmo diário, então a referência do ofício são as horas. Né? Ele associa as horas de Jesus, as horas da paixão, da ressurreição de Jesus, às nossas horas. E especialmente de manhã e de tarde. Os monges, aqueles que rezam muito mais do que nós, povo de Deus, eles rezam 7 horas, e cada hora está ligada a uma hora de Jesus. Mas para o povo, o concílio estabeleceu pelo menos 2 horas, que é a manhã, o ofício da manhã e o ofício da tarde. Aí o ofício da manhã
Olha que bonito. No brilho do sol nascente, nos unimos ao louvor de Cristo, porque a igreja tem essa consciência que quem reza ao Pai, a oração que agrada ao Pai é a oração de Jesus. A oração nossa é uma oração que ele abriu, né, possibilitou que a gente rezasse, que a gente participasse dessa comunhão dele com o Pai. Então, a cada amanhecer, nos unimos ao louvor de Cristo ao Pai, fazendo memória, olha que bonita, a gente reza com ele e lembra para o Pai de um feito dele, e um feito central, que é a ressurreição. E no ofício, o ofício da manhã é um ofício que abre. É um ofício que abre o dia, que abre a gente para a vida, para a missão, para os trabalhos. É interessante que a primeira palavra do ofício é justamente essa: vem abrir, Senhor, os meus lábios. Então, o ofício da manhã ele é um ofício de abertura, né? A gente reza ele em comunhão com a vida, né? Que depois de uma noite de descanso, volta ao seu trabalho, às suas atividades. Então, esse é o ofício da manhã. O ofício da tarde, ao pôr do sol, é um ofício de ação de graças. O ofício da manhã, ele é um ofício de louvor. O ofício da tarde tem mais uma característica de ação de graças, pela entrega de Jesus na ceia, na cruz, e também é um ofício de intercessão pelas necessidades do mundo, como Jesus fez na cruz, né? Com seus braços abertos. Então, assim como o ofício da manhã é um ofício que abre, o ofício da tarde é um ofício que fecha. Até as músicas da tarde são músicas mais dolentes, que levam a gente para o recolhimento, né? E é interessante que no ofício da manhã, que é um ofício de louvor, a gente tem o cântico de Zacarias. E à tarde o cântico de Maria, que é um cântico de ação de graças. Então, tudo fica bem encaixadinho aí na sequência do ofício, né? Então, o ofício específico dele é se articular com o ritmo diário, mas ele se articula também com o ritmo semanal. Dias da semana, principalmente com destaque do domingo. Por exemplo, a gente tem o ofício da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira. Na sexta-feira, por exemplo, a gente tem o Salmo 51. Esse salmo que está lá na sexta, ele foi escolhido por causa do dia, porque os salmos são escolhidos com critério da hora, mas, às vezes, ele é escolhido com critério do dia. Por exemplo, os ofícios do domingo, eles são ofícios com um jeito assim mais pascal. A gente reza salmos mais pascais no domingo. Então, é a hora que é o principal, mas tem essa articulação também com o ritmo semanal. Também com as festas anuais, né? Com os tempos litúrgicos. Domingo nós vamos ter Pentecostes, tem um ofício de Pentecostes para a novena de Pentecostes, para a vigília de Pentecostes, para a festa de Pentecostes, manhã e tarde. Olha só que legal, né? E aí os elementos, eles estão bem articulados com esse mistério que a gente está celebrando no Pentecostes. Então, isso é bem da Além disso, ele se articula também com as festas. Quando a gente tem uma festa, como nós tivemos essa semana, a visitação da Mãe do Senhor, aí tem ofício para a Mãe do Senhor, tem ofício também para os mártires, para os santos, né? É claro que no ofício isso não é muito desenvolvido, porque os santos são muitos. Aí seria difícil, por exemplo, ter hinos para cada santo. Mas aí que é bom, porque o ofício ele é flexível. E aí a comunidade pode ter
o hino do santo e encaixar lá no ofício o hino do seu santo, né, por exemplo. Mas tem um ofício onde contempla essa memória, né? A gente tem ofício por ocasião da morte. Esse ofício foi tão valorizado que a gente até fez um encarte especial para essa circunstância, né? Celebrando por ocasião da morte. É um ofíciozinho mais completo do que está no livro do ofício, porque a gente percebeu, ao longo desses anos, que as pessoas valorizavam muito esse ofício por ocasião da morte, aquele que está lá no ofício. Nessa terceira edição, a gente até melhorou esse ofício por ocasião da morte, e, além disso, a gente criou um encarte à parte, né? E tem os ofícios para circunstâncias especiais, né? Por exemplo, tem uma bênção de casa, tem um mutirão, que vai se fazer um mutirão para fazer uma casa, sei lá, né? Então, tem lá um ofício para, no final, se fazer, reunindo as pessoas que participaram, por exemplo, né? Tem várias possibilidades. Tem ofício para os doentes, né? Quando tem alguém doente. E aí você vê, esse é o esquema. Ó. Nós temos, o roteiro vai ser sempre o mesmo. Você abre um ofício no tempo do advento, você vai encontrar chegada, abertura, recordação da vida, hino, salmo, cântico, salmo, leitura breve. Você vai encontrar sempre isso. Todos os ofícios têm essa sequência ritual, né? Mas se você estiver no advento, pode ficar aí, Vinícius. Se você estiver no advento, você vai ter um canto de chegada que não é o mesmo do tempo comum. Você vai ter uma abertura que está lá no roteiro. A abertura está sempre lá no roteiro mesmo. Que está lá na página, os roteiros começam. Eu já disse isso, mas vou dizer de novo, só para a gente ir gravando, né? Os ofícios começam na página 453. Ali começam os ofícios. Então, na sequência do ofício, lá tem a abertura, a recordação da vida, só tem um título, né? Aí a recordação da vida, quem tem que fazer somos nós. Mas a abertura não, a abertura está lá, para o advento. O hino não está na sequência, mas tem uma indicação de qual hino se pode cantar no advento. O salmo também não está no roteiro, mas ele está indicado, está lá na página tal. A leitura tem uma leitura para o advento. Tem um responso, ou se pode simplesmente fazer silêncio, cantar um refrãozinho. Se por acaso for lido o evangelho nesse ofício, então, antes do evangelho tem aclamação. Cântico de Zacarias, preces, Pai Nosso. As preces e a oração, eles vão mencionar o advento. E a bênção também. E assim por diante. Se você estiver na quaresma, a mesma coisa. Se for uma memória de um santo, a mesma coisa. Então, é muito legal, porque o ofício, o fato de ele ter essa estrutura que se repete, ele se torna muito popular. Porque a repetição, ela se torna, ela possibilita que isso seja de domínio nosso. Uma coisa que muda muito, o povo nunca se apropria. O povo não se apropria de coisas que mudam demais. Por que o povo gostou tanto do texto? Porque qualquer pessoa mais simples do mundo sabe fazer isso. Não precisa do padre, não precisa de uma irmã, não precisa de um leigo instruído. Né? Qualquer pessoa lá da comunidade faz. Né? O ofício da Mãe de Deus. O pessoal decorou e, por gerações e gerações, esse ofício foi praticado. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito preciosa. A gente tem um roteiro de oração que pode ser do domínio do povo. Como eu acho isso fundamental. E aí, não é um roteiro
como é que eu vou dizer assim? Um roteiro pobre. É um roteiro rico, porque cada hora, o ofício da manhã não é o mesmo da tarde. A abertura é outra, o hino é outro, o salmo é outro, a leitura é outra, né? Então, é muito rico, é muito variado. Mas o fato de ter uma estrutura que se repete, isso faz com que possa ser apropriado, pode ser assimilado, assumido, né? Pelas pessoas mais simples. Ao longo desses anos, né, já tem mais ou menos 30 anos que eu trabalho com ofício, o ofício fez 30 anos em 2018. E desde então eu trabalho com esse ofício, né, para onde eu vou, né? E eu conheci pessoas muito simples, que têm uma leitura mínima, dirigindo um ofício da gente tirar o chapéu. Por quê? Por causa dessa simplicidade que ele tem, né? Então, era isso, assim. Então, acho que está claro. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso. Eu queria até abrir agora, depois a gente continua. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso. Podemos ir adiante, então? Então, vamos lá. Depois, no final, aí a gente volta. Pode passar. Isso. Então, a gente pode também pensar se tem gestos, sinais e atitudes no ofício, né? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu com o ofício é cuidar bem do espaço. O ideal é a gente ter um espaço mais circular, né? Uma igreja onde os bancos são um atrás do outro é bem mais difícil, né? Quando a gente tem um espaçozinho mais circular, isso ajuda muito. Depois, sempre aquele cuidado de limpar, de arrumar, né? De colocar uma flor, ter uma velinha para acender, né? Porque a liturgia se faz com sinais, né? Sensíveis. Então, a primeira coisa, o espaço. Depois, nós temos sinal da cruz. Tem muita gente que se pergunta, não tem sinal da cruz no ofício? Começa com, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Ou, abre meus lábios, ó Senhor. Mas quando a gente diz, abre meus lábios, ó Senhor, a gente faz o sinal da cruz sobre os lábios. E quando a gente faz, venha o Deus da vida, vem nos ajudar, a gente faz um sinal da cruz sobre o corpo, né? Então, existe o sinal da cruz. E a gente faz o sinal da cruz também quando a gente, no primeiro verso do Cântico de Maria, do Cântico de Zacarias e do Cântico de Simeão. Quando a gente diz, a minha alma engrandece o Senhor, a gente faz o sinal da cruz. Porque esses cânticos, eles são cânticos tirados do Evangelho. Assim como nós, quando escutamos o Evangelho, a gente faz o sinal da cruz, a gente faz também quando a gente canta no ofício, né? Depois tem sentar-se no ofício. A gente senta no ofício na hora do salmo e nas leituras. Na recordação da vida, quando a gente vai ter uma recordação da vida mais longa, ela pode ser feita com as pessoas sentadas, para poder a gente ter mais tranquilidade, né? Quando é uma recordação da vida mais breve, então a gente pode ficar de pé. Levantar-se. Quando que a gente está de pé? Na abertura, no hino, e quando tem a proclamação do Evangelho. E eu esqueci de colocar aí, nas preces, Pai Nosso, pensa, até o final do ofício a gente fica de pé. Tem inclinar-se. Quando que a gente se inclina no ofício, né? Quando a gente diz o glória ao Pai, aí tem uma inclinação. E uma coisa fundamental, que eu estou chamando de atitude fundamental, é cantar escutando.
né? Ontem nós conversamos dizendo que no ofício, o modo de participar é a gente concordar com o coração e a mente aquilo que a nossa voz canta ou reza. Então, no ofício, para que haja uma participação efetiva, é muito importante a gente cantar escutando. Enquanto a gente canta, essa oração é uma oração que se dirige ao Pai, é glorificação do Pai, mas é também uma palavra que a gente recebe de Deus, porque quase tudo no ofício é palavra de Deus. Eu diria tudo, porque mesmo os hinos e as orações, elas têm a força de palavra de Deus, porque é resposta da igreja à escuta dessa palavra, né? Depois, aí nós temos no ofício ministérios. Eu vou começar pelo do meio. Eu acho que um dos ministérios muito importantes do ofício é o ministério do canto. No ofício não tem jeito de um grupinho cantar lá no canto e o povo ficar ouvindo. Não tem jeito. Aqui o ministério é um ministério que vai garantir a participação do povo. O povo vai cantar um salmo, pode alternar, como o salmo de fato é alternado, né? Mas o povo está o tempo todo interagindo nos elementos do ofício. Então, eu acho que o Ministério do Canto é o ministério da maior importância. Como é que vai animar o canto para que a Assembleia, de fato, pode cantar escutando o que canta? Esse é o desafio. Então, né, como é que vai ser o instrumento para que a Assembleia cante e escute o que canta? Esse é o desafio. Acho que esse é um dos desafios. Hoje em dia, nós estamos enfrentando esse desafio na igreja, né? O Gelinot, que é um grande do movimento litúrgico, né, do concílio, ele dizia assim que o ícone mais perfeito da reforma litúrgica é uma assembleia cantando. Se isso vale para qualquer liturgia, para o ofício vale muito mais. Então, acho que essa questão do Ministério da Música é um desafio muito importante mesmo. Depois tem o Ministério de quem preside, que é muito, muito determinante esse ministério, né? Eu diria que é um ministério, é uma presidência muito discreta, a presidência do ofício. Ela não se impõe, ela quase que se dilui, mas ela é determinante para, de fato, conduzir a Assembleia na oração. Quem preside tem que preparar tudo antes, combinar com os demais ministérios, né? Ver se o espaço está de acordo. É uma pessoa que cuida para que tudo aconteça de maneira que seja um momento forte, aquilo que Dom Luiz falou, uma coisa profunda, né? E bonita. E tem também o Ministério dos Leitores. Quem preside não faz leitura. Quem está cuidando da música não faz leitura. Então, são pessoas que vão exercer, assim como a gente faz nas outras liturgias da igreja, são ministérios diferentes, né? No ofício também. Eu acho que os 3 fundamentais ministérios são esses. Bom, daquele roteiro, eu queria destacar o salmo. Ontem eu falei que o salmo é o nervo ciático do ofício. Que quando a gente quer reduzir um ofício ao mínimo, o único elemento que não pode faltar é o salmo, né? Então, o salmo, a primeira coisa, ele é um elemento imprescindível, ele é inerente ao ofício. Eu acho que o grande mérito do ofício das comunidades foi ter possibilitado que o povo retomasse o salmo como escola de oração, como sempre foi na tradição da igreja, né?
O salmo no ofício é escolhido de acordo com a hora. Às vezes, também de acordo com a festa. Mas, em grande parte, de acordo com a hora. Então, é diferente do salmo responsorial da missa. Que o salmo responsorial da missa, ele está ligado com a leitura, daquela liturgia da palavra daquele dia. A primeira leitura, e ele faz uma ponte com o evangelho, porque a leitura tem a ver com o evangelho, então o salmo, ele transita entre a primeira leitura e o evangelho. No ofício, não. No ofício, esse critério não é esse critério, não. É o critério da hora, né? É o critério da hora. Os salmos de ação de graças vão estar à tarde, os salmos de louvor vão estar de manhã, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar com o ofício, a gente tinha uma grande preocupação, assim, como é que o povo vai fazer dos salmos a sua oração? Porque são poemas, são textos com uma linguagem muito antiga, muito, inclusive, diferente da nossa, né? Mas depois na prática, a gente vai percebendo que existe um grande parentesco entre a nossa vida e os salmos. O Carlos Messa, o nosso querido Carlos Messa, ele diz que existe uma connaturalidade entre os salmos e o povo. E ele diz mais, ele diz assim, entre os salmos e o pobre. Porque os salmos são, na sua grande maioria, o grito do pobre, que não tem outra arma no seu grito. E aí ele diz que quando um pobre reza um salmo, ele se encontra no salmo, porque é ele mesmo que está aí, né? Mas aí a gente vai ajudando as pessoas a ter uma chave também para entrar no salmo. Eu sempre gosto de dizer que um salmo tem 3 portas de entrada. A gente pode entrar por qualquer uma delas, mas eu vou começar pela primeira, né? Então, a primeira é assim, a gente olhar o salmo a partir do salmista que compôs o salmo, lá no Antigo Testamento. Esse salmo foi feito muito antes de Jesus, né? Então, tem um contexto, tem uma situação, tem uma história que repercute no salmo, né? Santo Agostinho diz que os salmos é a Bíblia cantada, é a Bíblia rezada. Tudo que se passou na história do povo de Deus repercute no salmo. Então, você pega certos salmos e você vê claramente lá situações que você lê em outros livros da Bíblia, né? Então, essa pequena atenção, quando a gente lê um salmo, a gente olhar qual é o rosto do salmista que fez esse salmo, né? O segundo é ler o salmo a partir de Jesus. Então, os cristãos aprenderam a ressignificar os salmos antigos a partir de Jesus. Quando a gente reza um salmo, tem alguns deles que é como se a gente escutasse o próprio Cristo rezando aquele salmo, né? E a terceira portinha de entrada é a nossa vida, o salmo como expressão da nossa oração. Então, eu queria terminar hoje eu quero mostrar isso com o Salmo 30. Eu vou pedir para o Júnior cantar ele para nós, né, Júnior? Vamos deixar o Salmo aqui na tela e o Júnior vai cantar e a gente depois vai dar uma olhadinha como é que essas 3 portas de entrada estão nesse Salmo. Seu microfone, João. Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto.
manhã renasce. novo dia, alegria, Senhor, grandes coisas direi eu de ti, porque me livraste e não permitiste que os maus dizem fazendo pouco de mim. Senhor, eu por ti clamei, me curaste minha vida do lugar onde os mortos residem. Só tu me tiraste e me libertaste. Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor. De manhã renasce o sol, novo dia, alegria. Cantai, santos todos, dai glória ao Senhor. Sua raiva é um momento e logo acabou. Bondade, toda a vida perdura o amor. Seguro, eu dizia, jamais tremerei. Favor, me cobriste de honra e poder. Teu rosto escondeste e eu me apavorei. Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor. De manhã renasce o sol, novo dia, alegria, piedade. Ah, meu Deus, eu estou a implorar. Vantagem, por acaso da morte haverá. O pó dos meus ossos irão te louvar. Senhor, piedade, vem me socorrer. Minha dor e meu pranto mudaste em prazer. Teu nome É só. Um casamento 4 horas. Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor. De manhã renasce o sol, novo dia, alegria. Vertigem, eu morro. Não consigo. Dói meu estômago. Irmã, abre o microfone. Irmão, precisa que abra o microfone. A senhora está com o microfone no mudo. Obrigada. Então, a gente pode fazer o seguinte exercício. Olhar o Salmo pensando na pessoa que fez o Salmo. Lá no Antigo Testamento, Senhor, grandes coisas direi eu de ti, porque me livraste, não permitistes que os maus rissem, fazendo pouco caso de mim. Então, a gente já sente que tem um conflito, tem uma situação, né? Aí, no segundo verso, fica mais claro. Senhor, eu por ti clamei e me curaste. Minha vida, do lugar onde os mortos residem, só tu me tiraste e me libertaste. Então, é uma situação, talvez, de doença, e provavelmente de uma doença muito, muito severa, porque ele estava já com o pé na cova, né? No lugar onde os mortos residem é o cemitério. Então, na nossa bom português, a gente estava com o pé na cova.
E ele sentiu a força de Deus. E a gente logo sente que talvez seja o pobre, porque o pobre ele sempre se sente muito humilhado quando está doente, né? Porque além de doente, ainda ele tem que aguentar, né? A falta de recursos, maus tratos, enfim, né? Mas, em todo caso, essa questão de uma doença, e certamente o medo que alguém diga assim, aí, ó, bem feito, né? Queria ser tanta coisa, agora está aí doente, né? Então, é uma coisa muito da nossa experiência humana. O terceiro verso, ele volta para o primeiro, ele volta para a ação de graça, ele conta o que aconteceu e volta para a ação de graças. Cantai, santos todos, dai glória ao Senhor. Sua raiva, então ele achou que a doença dele foi um momento de raiva de Deus, mas foi um momento e logo acabou. Bondade, toda a vida perdura o amor. Aí no verso 4, ele volta para o verso 2, né? Eu estava todo seguro e dizia para mim mesmo, né? Jamais eu temerei, eu não tenho medo de nada. Favor me cobriste de honra e poder, eu estava por cima. Mas quando escondeste o teu rosto, eu me apavorei. Aí o verso 5 é pura prece, né? Piedade, meu Deus, eu estou a implorar. Vantagem por acaso na morte haverá. O pó dos meus ossos irá te louvar. Piedade, Senhor, vem me socorrer. Olha aí, a segunda linha do verso 6. Minha dor e meu pranto mudaste em prazer. Essa frase no Salmo é central, porque é a memória pascal, né? Deus é um Deus que faz passar da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida, da miséria para onde corre leite e mel, né? Da dor para a alegria. Então, essa frase tem um êxodo nessa frase. É uma memória do êxodo, né? Teu nome para sempre eu irei bendizer. Então, isso é o salmista. Agora, quando a gente canta esse salmo como cristãos e cristãs, a gente tem um componente que não pode ficar de fora. E aí, o próprio ofício ajuda. Dá uma olhadinha na frase que está no início do salmo. O Deus de toda graça, depois de sofrerem um pouco, ele os restabelecerá com força e salvação. É o São Pedro falando para as comunidades que viviam uma situação de muito sofrimento, né? E ele animando a comunidade no sentido de que o sofrimento pode reverter em alegria. E depois vem uma pequena monição, que diz assim, Deus não entregou Jesus ao poder da morte. Agradecemos a Ele por nos libertar em cada situação difícil. Ele cuida da vida dos seus filhos. Então, aqui nós já temos uma chave cristológica do Salmo. E para melhorar mais, tem um refrão. Esse refrão que está aí, ele não pertence ao Salmo. Ele pertence ao ofício da tarde. A igreja que colocou aí para ajudar a gente a fazer um diálogo entre esse salmista e Jesus, que, segundo Santo Agostinho, é o grande cantor do Salmo, né? Quando a gente canta o Salmo, na verdade, quem canta o Salmo é o Cristo. E ele canta o Salmo para o Pai com a nossa voz. E nós entramos, então, na oração dele para rezar ao Pai, né? E olha o que diz o refrão. Canta aí, Júnior. Só o refrão. Aí, Júnior? Cai a tarde, vem a noite, a tristeza, o pranto, a dor. De manhã renasce o sol, novo dia, alegria. Isso. É um refrão que abre o sentido cristológico.
Aí, nessa segunda nível de sentido, a gente se pergunta assim, será que Jesus pode dizer, Senhor, grandes coisas direi de ti, porque me livraste, não permitisse que os maus rissem, fazendo pouco de mim? Né? Aí, todo o Salmo, se a gente colocasse na boca de Jesus, estaria perfeitamente encaixado na vida dele, porque ele foi ridicularizado, ele não só esteve com o pé na cova, ele morreu, foi sepultado, né? Conheceu a humilhação da sepultura, né? E o Pai não deixou ele entregue ao poder da morte. Então, esse final aqui, ó, minha dor e meu pranto mudaste em prazer, teu nome para sempre eu irei bendizer, isso é muito a experiência do próprio Cristo. Então, quando a gente vai cantando esse salmo, a gente vai fazendo memória. É isso que é o ofício. A gente reza ao Pai junto com Cristo, mas fazendo memória da vida dele. O próprio salmo ajuda, porque esse salmo fala da experiência de Jesus. E o terceiro nível de sentido, a terceira porta, se a gente quiser, então seria assim, será que esse salmo expressa as experiências que nós fazemos na nossa caminhada de fé, né, de luta pela sobrevivência, por tudo, né? E certamente, quem não passou por uma situação de humilhação, por uma doença ou por um outro tipo de humilhação, né? E experimentou que Deus, de fato, esteve presente, né? Às vezes, nem tirando a gente da situação, mas fazendo a gente aprender coisas essenciais que a gente talvez não teria aprendido se não tivesse passado por uma tal situação, né? Então, tem um pai da igreja chamado João Cassiano. Eu gosto muito desse monge do Egito, do 5º século. E ele diz uma coisa bonita dos salmos. Ele diz assim, o salmo é o seguinte, às vezes você está rezando um salmo e você entende perfeitamente o que ele está dizendo. Não porque você leu algum comentário a respeito desse salmo, não por isso. Mas porque ele está falando de coisas que exatamente você viveu, você está vivendo. Ele fala de coisas que é a sua própria experiência. E aí você entende o salmo. Então, acho que é por isso que os pobres se identificam, porque os salmos estão cheios do grito daquele que luta, daquele que busca a dignidade, né? A liberdade de filho e filha de Deus, né? Então, é isso. Infelizmente, na plataforma, a gente não consegue interagir. No presencial, a gente poderia fazer um trabalho bem bacana com o Salmo, mas vamos nos limitar a isso. Acho que tem uma última coisa, e aí eu vou abrir para interação. Então, olha só, pode ser que quem não conhece o ofício esteja achando, gente, mas como é que eu vou saber escolher o tal do hino para o advento? Como é que eu vou saber organizar um ofício da quaresma, né? A questão é que está tudo feito já. O ofício está organizadíssimo. Se você vai lá no ofício do advento, já está tudo lá. Tem a abertura, tem o hino, né? Tem a leitura, está lá. A gente só precisa de prestar atenção. Prestar atenção, rezar, cantar, escutando. É claro que o ministério de quem preside é bem determinante, né? Um ofício feito de qualquer jeito não tem jeito. Então, o ofício ele tem um ritmo,
No ofício, a gente não pode ter pressa, não podemos metralhar o ofício, né? Às vezes, a experiência de rezar a liturgia das horas é como se fosse uma metralhadora. Pá, 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 pá. No ofício, não é isso. A gente tem que fazer as coisas com toda a calma, né? E quem preside, que é uma presidência muito discreta, mas é ele que vai dando, né? O tom, que vai dando o ritmo, que vai possibilitando que as pessoas escutem, que faça silêncio, né? Então, eu acho uma coisa maravilhosa o ofício, porque ele vai, dessa maneira como ele é feito, né? Ele vai formando a gente nos sentimentos de Jesus, porque ele é o tempo todo o sentimento de Jesus diante do Pai, através do salmo, através das orações. Então, a gente participando, né, com essa intensidade, com essa escuta, com essa atenção, a gente vai sendo formado por ele. Aliás, com toda a liturgia da igreja faz isso. Mas eu acho que o ofício fica mais perto da gente, porque ele é mais do povo, ele é mais do domínio do povo. Eu acho que isso que a gente precisa descobrir. E é isso. Eu vou parar, então, agora e vou pedir para o Vinícius tirar os slides e a gente poder conversar, interagir, né? Isso, agora estou vendo todo mundo, que maravilha. Eu falei muito rápido. Hoje quem estava fazendo metralhadora fui eu, né? Mas é que o tempo é apertado e eu queria apresentar esses pontos, então, e agora eu quero escutar vocês. Pois mantenha. Senhor. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Pode ler? Pode. No ofício dos santos e santas, pode ler a história do santo na recordação da vida? Isso, bacana. Recordação da vida é isso. Quando se trata de a memória de um santo, a recordação da vida é a vida do santo. E é muito importante, porque se ele está no calendário é porque ele fez alguma coisa de bom na vida, né? Então é importante a gente retomar a história, a memória dele. E é isso mesmo. Ontem nós conversamos que recordação da vida não é prece, é fatos, são fatos da vida. Então, a vida do santo é um fato eloquente, uma pessoa que deu a vida pelo Cristo, e cada santo teve uma maneira de fazer isso. E essa maneira inspira a igreja. Então, na recordação da vida, a gente retoma, né? Outra pergunta aqui, a Sebastiana Azevedo, ela diz que o desconhecimento nos faz questionar por que o ofício divino das comunidades estava adormecido. Pois é, mas eu também acho que o ofício não é uma coisa para massas, porque ele precisa de ter a consciência, então é uma coisa que vai devagarinho. Mas nesses 30 anos eu posso garantir que quem descobre o ofício não deixa mais. Então, eu acho que não precisamos ter pressa, não vai ser uma coisa que se impõe de cima para baixo. Não vai ser assim que ele vai vingar. Mas, assim, esse trabalho miúdo que a gente vai fazendo, essa paciência que a gente vai tendo com o povo, de mostrar, de sentar, de olha aqui, vamos fazer, é isso que vai fazendo ele crescer. E ele já cresceu muito nesses 30 anos. É claro que a igreja é imensa, né? Mas vai ser ainda para a próxima geração. Eu não vou ver o final dessa história, eu acho. Mas a próxima geração, essa juventude que está vindo, muitos jovens apaixonados pelo ofício é que vão... né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho. Eu acho que ele está adormecido porque a gente ainda não conseguiu chegar um pouco com ele, né? Irmã, tem mais uma pergunta do Felipe Ribeiro. Ele diz aqui: sabemos que a liturgia das horas
é a segunda liturgia mais importante da Igreja. O ofício divino das comunidades tem igual importância? Eu diria que se não fosse o ofício das comunidades, a liturgia das horas ficaria no baú. Ela é importante, mas exatamente porque ela é muito importante, é que a gente precisa fazer ela chegar ao povo. Eu acho que o ofício fez isso. O ofício conseguiu essa façanha. E o ofício fez isso se colocando na sensibilidade do povo, entendeu? E o ofício ele tem a mesma estrutura, a mesma teologia. Esse ofício foi feito com um cuidado milimétrico para ser fiel à proposta da liturgia das horas. Só que ele é mais simples, mais acessível, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que ele tem igual importância, né? E a outra pergunta é se os textos bíblicos que constam no ofício são da mesma tradução que consta no lecionário. Eu acho que não. Eu acho que os textos do ofício nós seguimos, acho que foi a Bíblia Pastoral, agora até me pegou, não tenho muita certeza, não me lembro mais. Mas não é do lecionário. Não é do lecionário. Às vezes é da liturgia das horas. Tem algumas que foi tirada da liturgia das horas tal e qual. E outras eu acho que foi da Bíblia Pastoral, se não me engano. Outra pergunta é em quais espaços a senhora sugere para implantarmos a cultura do ofício? Reuniões de pastorais, momentos próprios com a participação do povo, como acontece com o terço, outros? Uhum. Olha, tem 1000 maneiras. Eu acho que a gente não tem uma regra, assim, não tem um caminho único, né? Mas, por exemplo, eu acho que nas reuniões pode ser, mas eu acho que não é ainda o melhor lugar. Por exemplo, Quaresma. Que tal a gente marcar um dia de uma da semana para a gente fazer um ofício da Quaresma, por exemplo, né? Advento, novena de Natal, quem sabe a gente tem o ofício da novena de Natal. Quando morre uma pessoa, ao invés de ficar lá rezando um terço atrás do outro, que tal fazer uma celebração no velório, né? Tomando o ofício? E também ali, isso depende de uma coisa mais estrutural, por exemplo, tem muitas vezes que o pessoal se reúne para rezar o terço lá na paróquia. Por que algumas vezes a gente não marcar um dia por semana, um dia por mês, né? Para rezar o ofício? Então, acho que tem que ir escutando a realidade e vendo em que lugar a gente pode propor, né? Propor. Acho que uma coisa que ajuda muito é que o ofício ele não se impõe, ele se oferece. E aí a gente tem essa sensibilidade para ver aonde que a gente pode torná-lo acessível às pessoas, né? Montanha tem 3 pessoas com a mão aqui levantada, né, acenando. Ó. Tem a Marilza Silveira, o Tom Luiz Fernando e a Vera Lúcia Porfírio. Isso. Pode começar. Vera Lúcia, quer começar? Ou a Marilza? Acho que a Vera Lúcia saiu. Marilza, abre o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Noite. Sou coordenadora paroquial de liturgia da paróquia de Vargem Alta e nós estamos, assim, ensaiando esse desejo. Fechou o microfone, Marilza. Abre o microfone, Marilza. Ai, gente. Pronto, está conseguindo ouvir? Sim. Agora sim. Tá, eu acho que eu esbarrei aqui sem querer na tela. Nós aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de Vargem Alta, com o incentivo, o apoio do Padre Giovanni, nós estamos com o desejo de replicarmos, essa formação, inclusive no próximo sábado, se Deus quiser, estaremos participando juntos aí,
para toda a paróquia. E já vivenciamos algumas experiências, né? No sábado da vigília pascal, né? No sábado santo, pela manhã, fazendo nas comunidades a experiência, né? De celebrarmos o ofício divino. E nós tivemos assim, uma resposta muito positiva das comunidades nesse sentido, falando que foi uma celebração muito bem vivenciada. Mas, nesse contexto, quem preparou, né, toda essa dinâmica foi o nosso pároco. Eu queria saber, assim, o ofício divino, ele traz, como no lecionário, esses momentos no dia a dia também, e a gente vai, dentro do ciclo, celebrando cada dia. O que eu queria ressaltar é o seguinte: ele precisa de ser feito inicialmente em todos os horários. Eu estou perguntando isso porque ontem eu não tive a possibilidade de participar. E no primeiro dia também eu acabei já começando a participar, já estava em andamento. Então, eu queria saber assim, se a gente for reunir um pequeno grupo na paróquia ou na comunidade para celebrarmos o ofício, nós precisaríamos celebrar ele pela manhã, tarde, noite, ou podemos iniciar assim, começando com apenas a escolha de um horário? Tem um monge beneditino, eu gosto muito de contar isso, porque ele é monge, né? Ele diz assim: graças a Deus que o ofício não é obrigatório. Porque o grande problema da liturgia das horas foi que se tornou obrigatória. Então, as pessoas se obrigavam a fazer, e faziam de qualquer jeito que tinha que fazer. Então, o ofício é de uma flexibilidade enorme. Eu ontem disse que não tenhamos ilusão que a gente consiga ter um ofício diário, manhã e tarde nas comunidades. Seria demais. O povo vive na loucura da luta pela sobrevivência. Eu acho que isso, eu não tenho ilusão. Você tem, Dom Luiz? De manhã e de tarde, todo dia? Depois você fala na sua vez. Tá bom? Eu estou te perguntando para você falar. Mas eu acho que não tem. Agora, sim, o que é legal é que, assim, nós vamos fazer uma oração por semana. Pronto. Essa oração na semana está lá no ofício. E a gente não precisa inventar uma coisa meio sem pé e sem cabeça. Porque no ofício tudo está organizado com começo, meio, fim. Tem uma lógica mistagógica. Não é uma lógica racional, mas tem uma lógica aí dentro do ofício, né? Você está querendo fazer a vigília do sábado à noite, olha aí, tem um ofício de vigília para todos os sábados de todos os tempos litúrgicos. Entendeu? Então, acho que não tenhamos ilusão que a gente vai ter. Por isso que eu digo, o ofício ele não se impõe, ele se oferece. E aí eu acho que é maravilhoso, porque o que é imposto não é simpático, né? Pronto. Dom Luiz, quer falar? Eu diria assim, essa questão de tarde, de manhã e tarde, eu penso que se, Marilza, conseguir formar um pequeno grupo e você fazer uma vez por semana, de manhã, 6 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, eu tenho experiência em todas as paróquias que eu passei, sobretudo na Semana Santa, de rezar às 6 horas da manhã, o povo adere, gosta, sabe? Vale muito a pena. Então, para começar, quem sabe escolher um dia da semana, veja um grupinho de 4, 5, 6 pessoas, qual o dia melhor para todas? Quarta-feira? Toda quarta-feira, às 6 horas. O ofício da manhã, não é? Ou à tarde, se for melhor para o pessoal da tarde. Funciona, por exemplo, um grupo de pessoas mais maduras, que tem à tarde, por exemplo, gente aposentada. Se você marca um ofício às 4 horas da tarde, algumas pessoas vão querer fazer, porque tem essa possibilidade nessa hora.
Então, para começar, a gente tem que começar pequeno, sem muita ambição. Semana que vem nós vamos começar o ofício de manhã e à tarde. Vai com cuidado, porque senão você vai se frustrar. Então, começar aos poucos. Ninguém ama o que não conhece. Então, quando o pessoal sente o gosto, aí depois de um tempo, de uma caminhada, aí você pode acrescentar um outro horário e etc. Mas eu gostaria de aproveitar, Irmã Penha, que eu estou com a palavra. Posso? Pode, claro. Em janeiro eu preguei um retiro para a Irmandade Jesus Caritas, que é a Fraternidade de Charles de Foucault. Então, retiro com muitos padres, até estavam 4 bispos, religiosas e leigos, e nós usamos toda a semana o ofício divino, toda a semana. Que coisa maravilhosa. Em todo o retiro, E é uma prática já da Fraternidade Charles de Foucault usar. Muito bonito. Não usamos a liturgia das horas, a outra, mas usamos o ofício divino. Então, para dizer que... E foi muito rico, muito rico. Eu queria também dizer para aqueles que estão ouvindo, quando a gente começa a usar o ofício divino, aquela história de ir para uma página, de buscar o hino que está lá do outro lado, no começo a gente estranha um pouco, mas depois que você faz 3, 4, 5, 10 vezes, você se apropria, como você estava dizendo. Então, aí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, não temos medo disso, como a irmã Penha disse, ir com calma, esperar as pessoas, sobretudo quando há pessoas muito simples, que têm dificuldade com página, esperar. Vai com o tempo, depois que a pessoa pega o gosto e aprende, aí vai tranquilo. Agora, eu queria dar uma sugestão para todos, se a irmã Penha está a favor, me diga. Eu tenho visto aqui que nas festas dos padroeiros se organizam novenas. E as novenas com 9 missas. Quer dizer, toda noite tem missa. Chama um padre da paróquia vizinha, outro padre lá do outro lado da diocese, vem. Por que não fazemos novena dos nossos santos com ofício divino? Noites assim, com ofício divino bem preparado, não é? Com a simbologia, como a irmã Penha está dizendo, organiza bem o local, o ambiente, prepara um símbolo para entregar no começo, ou no meio do ofício, ou no final do ofício. Pode até ter uma palestra, pode chamar um padre para vir falar, mas no ofício divino, não com a missa. Para nós não só valorizarmos o ofício, mas para nós darmos a entender um outro tipo de oração na igreja, para as pessoas terem oportunidade de aprender. Então, eu queria sugerir isso para as novenas dos padroeiros e tríduos, não é? Quem é da minha diocese já está ouvindo, não é? Vamos tentar mudar, não precisa ser 9 dias de missa, vamos fazer uma novena a partir do ofício divino das comunidades, que é uma oportunidade que nós vamos dar para o povo para aprender, não é? Então, se não há livro para todo mundo, prepara-se um folhetinho para aquela semana, para aquela novena, para aquele tríduo, e eu penso que é uma maneira de nós não apenas divulgarmos o ofício, mas de darmos oportunidade para que o povo reze, não é? A partir da repetição. Quem é analfabeto, né, como o ofício divino tem muita repetição, as pessoas facilmente aprendem e podem acompanhar. Eu achei maravilhosa essa sugestão. Eu não estava nem com coragem de dar essa sugestão. Que bom foi o bispo, né? Porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem 2 vantagens nisso. Primeiro, a gente economizar a missa. A missa é para tudo. É para tudo. E quando não é missa, é devoção. Não, na igreja, quando não é missa, pode ser ofício. Essa é a tradição da igreja.
Às vezes eu olho para programas de paróquia, eu fico assim, estarrecida, porque tem missa, 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 adoração ao Santíssimo, missa, missa, texto dos homens, missa, 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 texto dos... É como se só tivesse missa. E nós temos uma tradição chamada ofício divino, liturgia das horas, ofício das comunidades, no nosso caso, né? Então, acho fantástico, Dom Luiz. Talvez esse vai ser um bom começo. Com o tempo, dá para organizar até um ofíciozinho do padroeiro, com os elementos próprios. Podem contar comigo que eu ajudo. Isso não significa que estamos desvalorizando a missa, não é nada disso. A missa é o lugar, e a missa do padroeiro ela vai ser ainda muito mais significativa. Claro. Não é? Exatamente. Como é que a missa final vai ser forte se nós tivermos 9, uma atrás da outra? Aí, se o ofício vai dar sede da missa. Né? Muito bom, Luiz, muito obrigada. Tem aí a Ivanete, a Sebastiana e a Vera Lúcia. Tem que ligar o Ivanete microfone. quer falar? Sebastiana? Só ligar o microfone. Boa noite a todos. Tudo bem? Padre Tiago, Boa quanto noite. tempo você jamais imaginava que eu estivesse aqui, né? Coisa boa. Então, primeiro que eu estou, assim, encantada com tudo isso. Eu sou de Apiacá. Primeiro, ela é minha terra natal. Segundo, é do Padre Tiago, né? Porque eu Minha nasci terra primeiro. natal. Eu nasci primeiro. E eu nasci aqui mesmo. Bom, estou, assim, encantado com tudo que eu pude vivenciar esses 3 dias aí de formação de ofício divino da comunidade. Não conhecia, né? Então, o desconhecido realmente é muito difícil abraçar, porque a gente fica com medo. Se a gente desconhece, como que a gente vai, igual, né, a irmã Penha falou, como que a gente vai amar aquilo que é desconhecido, né? Então, a gente precisa de conhecer. O Padre Beto fez uma reunião conosco aqui e nos apresentou, né, aqueles que não conheciam, como eu, entre outros que estavam na reunião, mas eu percebi que algumas comunidades que são da zona rural sabiam, cantaram junto com o Padre Beto. Então, eu fiquei assim encantada. Então, assim, talvez para o resgate do ofício divino das comunidades, em algumas comunidades, eu acho que é interessantíssimo, conforme o Dom Luiz, né, Fernando recomendou, que isso fosse, então, introduzido nos tríduos. Eu acho que é importantíssimo isso. E outra, nas novenas, porque a Piacá é impressionante, né, como que o povo se envolve nas novenas, né? É o período que coincide com as férias escolares, né? Porque aqui é a Senhora Santana, então a população parece que vem toda para cá. Bom, e aí? A ideia do Dom Luiz também é interessante. Talvez isso, se a gente conseguisse introduzir ao menos o ofício divino nas casas onde está a santinha que a gente vai buscar, né? Eu acho que é interessante também. A expectativa das pessoas que estão na igreja aguardando talvez não seja, no momento, algo, né, de desagradar, né? Mas se desconhece, como que eles vão receber aquilo ali? Mas é uma forma da gente, então, reaver ou conhecer, ser apresentado realmente aquilo que foi experimentado por muitos no passado e que muitos de nós, pelo menos eu posso afirmar aqui com muita certeza, que eu nunca vivi. Apesar de ser neta de mulheres religiosas, né? Mas não conheço. Mas fiquei impressionada e encantada, tá?
Eu não sei cantar, não, mas na hora que começa eu continuo, tá bom? Então, olha, uma boa noite, foi assim maravilhoso, encantador, trabalho o dia inteiro, tá? Eu saio de casa às 6h30 da manhã, ainda trabalho, não estou aposentada ainda, não, mas espero um dia estar, mas cada um de nós o tempo a gente arruma, seja de manhã, ou seja de tarde, ou qualquer outra hora a gente consegue, porque quem cria o tempo somos nós, né? Esse tempo que disponibiliza somos nós. Como eu sou professora, eu vou parar de falar, porque senão eu falo aqui o tempo inteiro. Só tenho que agradecer essa oportunidade e foi maravilhoso. Não vou parabenizar, irmã Penha, porque não precisa, né? É algo óbvio quando a gente se inscreve em algo que a gente quer conhecer e foi tão bem apresentado. Tá bom? Muito obrigada. Irmã Penha, Oi? tem uma pergunta aqui no bate-papo. É a irmã Deusa Cardoso, das Irmãs de Santa Catarina. Ela parece que está no Haiti, né? Ela disse que o ofício divino já foi traduzido para alguma outra língua. No Haiti foi traduzido o roteiro para o francês, eu acho que é isso. E já começamos a introduzir um pouquinho com os jovens, com as jovens. Vamos adaptando os salmos e leituras. Na verdade, já houve pedido. Teve uma vez que a Bolívia pediu, o México, mas a gente sempre aconselhou que, porque o ofício foi um processo a partir daquilo que nós tínhamos na igreja. O ofício não foi criado do nada. A gente começou a identificar elementos que a gente já tinha no nosso repertório, e a gente foi formando o nosso ofício a partir de uma caminhada de igreja nossa. Eu acho que seria muito artificial pegar um ofício e traduzir no México, por exemplo. Não vai ter efeito nenhum. Entendeu? Na Bolívia. Então, sempre quando vieram conversar, eu sempre incentivei a fazer o processo que a gente fez. Nós gastamos para fazer esse ofício, acho que uns 3 anos. Assim, reuniões, né? Juntando coisa, tem esse hino pode ser o hino da tarde. Às vezes a letra não era boa, o Reginaldo ajeitava. Então, foi um processo bonito, assim, de juntar o que tinha sido criado na Igreja do Brasil. E claro que faltava muita coisa, aí se completou. Aí sim, né? Irmã, a Vera Lúcia está com a mão levantada e ela está ali também participando, ela já voltou. Vera Lúcia, você quer fazer alguma pergunta, algum complemento? Eu acho que não, acho que ela apertou, talvez. Será que ela quer falar? Vera Lúcia quer falar? Acho que ela nem percebeu que ela botou a mãozinha. Eu acho que ela apertou a mãozinha lá. Então, tem mais alguém? Ou a gente pode... Estou preocupada com a hora. Eu não tenho problema com a hora, porque eu durmo tarde, né? Mas estou preocupada com vocês, que amanhã tem mais uma jornada de trabalho, né? Nós estamos fazendo, Dom Luiz, terminando cada noite com o ofício da noite, mas a gente não reza ele na plataforma, a gente põe o áudio do ofício gravado e a letra, e sozinho cada um vai escutando e vai rezando o ofício. E nós terminamos sempre assim. Agora, hoje, se alguém quiser voltar depois do ofício para a gente dar um tchau, aí a gente faz isso hoje um pouco diferente das outras 2 noites. Pode ser? Então, terminando o ofício, a gente ainda dá uma voltinha aqui para dar um tchauzinho. Tá bom? E quem quiser sair, se precisar sair, fique à vontade. Irmã, podemos então ir para o ofício? Isso, podemos ir para o ofício. Quando a noite chegar, vem Jesus me guardar.
Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Vem, não demores mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. O Senhor te guarde, Ele é teu vigia. O Senhor te guarde, Ele é teu vigia. Quem te garante a noite e governa o dia. Quem te garante a noite e governa o dia. Demos graças a Deus por sua presença ao longo deste dia. E entreguemos a Ele qual sacrifício de louvor o que pudemos realizar de bom. Reconheçamos as nossas faltas e acolhamos o seu perdão. Converte-nos, ó Deus, nosso Salvador. Mostra-nos o teu perdão e a tua misericórdia. Fique entre nós, Senhor Jesus, pois já morreu do dia a luz. Oh, vem, Senhor, nos conduzir como aos irmãos em Emaús. Do dia cessa a agitação, protege-nos na provação, na fé nos faze discernir como devemos te seguir. Teu verbo ampara o coração, de tua igreja proteção. A nossa fé, Senhor, mantém, que não busquemos nada além. Na ceia te reconhecemos e tua força tu nos dás para teu reino anunciarmos tua justiça e tua paz. Conforme a promessa deste salmo, o Messias não foi abandonado no túmulo e seu corpo não chegou à corrupção. Cantando o Salmo 16, peçamos ao Senhor que Ele seja a nossa única riqueza e segurança na vida. Em seu nome, trabalhamos para conquistar a terra e a justiça para todos. Protege, meu Deus, tu és meu abrigo, só tu és meu bem. Eu digo ao Senhor, rejeito esses deuses que o mundo promove. Aos grandes não sirvo, nem presto favor. Aqui nesta
nesta terra és Deus, minha herança, em ti meu destino, porção garantida. Tiraram a sorte pra ver minha parte, tu és a mais bela herança da vida. Bendito Senhor, que é meu conselheiro, a noite me alerta o meu coração. Pra sempre o Senhor perante os meus olhos, com Ele meus passos não vacilarão. O meu coração se alegra contente, até minha carne repousa segura. No mundo dos mortos tu não me abandonas, nem deixas teu servo preso à sepultura. Tu me ensinarás da vida o caminho, em tua presença há muita alegria. O Deus do universo, qual mais se mostrou, cantemos louvores de noite e de dia. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O Deus da paz santifique vocês completamente, que o espírito, a alma e o corpo de vocês se conservem íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem chama vocês é fiel, e é Ele quem agirá. Rezem por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Pois sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego meu espírito. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego meu espírito. Como o velho Simeão, figura de todos os que esperam a realização das promessas de Deus, cantemos nossa certeza de recebermos dele cada dia a sua paz e salvação. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Os meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios
Guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deus de misericórdia, entregamos em tuas mãos o cansaço e o peso deste dia de trabalho. Recebe a nossa ação de graças e renova as nossas energias para te servirmos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos deu uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que alegrastes o mundo inteiro com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, concedei-nos que com sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Aí pulou pro stand de tiro. E eu olhei naquilo que estava todo mundo na recepção. Aí foi na recepção, perto ali da recepção, o stand de tiro da recepção, depois eu. Mantenha, o microfone está desligado. A volta era só para a gente dar boa noite, mas se alguém tiver alguma ressonância, se quiser falar uma palavrinha, podemos. Quem tiver coragem de ficar mais um pouquinho. Bem, eu tenho uma coisinha. Nós temos equipes de cantos maravilhosas, espetaculares. Então, se envolvemos algumas equipes de canto, nem todos vão querer, mas se envolvemos alguns para aprenderem os cantos, né? Porque nós temos pessoas muito afinadas, muito que tocam bem, e se eles aprendem, vão poder ajudar muito depois. E eu gostei dessa ideia de prepararmos um livretinho simples para os padroeiros. Poderia até ser um livrinho com um tríduo e uma novena. Então, cada comunidade escolhe, e aí se veria as canções, as músicas, né? Isso poderia também ser bem ensaiado para passar para quem precisar, né? Com certeza, com certeza. No nosso site das Pias Discípulos, lá do Apostolado Litúrgico, a gente tem o ofício da manhã durante praticamente o ano inteiro, gravado. Então, é um material que pode ser repassado também, porque é uma forma de aprender, porque lá está gravado certinho as músicas, né? Porque o ofício, lá os CDs do ofício, tem só um pedacinho. Enquanto que a gente agora fez um acervozinho, onde o ofício está todo gravado, os salmos por inteiro, né? E, de repente, até na diocese, vocês podem fazer uso desse material. A gente cede sem nenhum problema, viu? Desse material. Para ajudar a aprender, justamente. Mas que boa ideia, Dom Luiz. Acho que é fantástico isso, viu? Bom, eu adorei estar com vocês, viu?
O site é www.revistadeliturgia.com.br. Tem na revista... Escreve que é melhor. E agora, como é que eu escrevo aqui? Deixa aí. Sueli, coloca no Aqui, eu bate-papo. já achei. Revista de Liturgia. Qualquer coisa, se não conseguir, depois a Sueli ajuda. Mas eu posso passar esse material para vocês, independente do site. E assim vocês ficam com ele para manejar como quiserem. Eu escrevo do jeito da Irmã Penha, não, senão não entra no site, hein? Porque está tudo uma confusão. É que está escuro aqui, eu não estou enxergando o teclado. Ô, Luiz, eu já estou curta de vista, acredita? Tá bom, gente? Um grande abraço para todos. Um abraço. Boa noite, boa noite, um abraço. Boa noite. Até sábado, Irmã Penha. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigada, Vinícius. Boa noite, gente. Obrigada, Júnior, pela ajuda. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Sueli. Obrigada, Tiago. Nós que agradecemos. Um grande beijo para cada um. Bom descanso. Boa noite, Peia. Boa noite, amada. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Chegaram a entrevista agora, pegou o finalzinho. Boa noite. Hoje está uma delícia, estou vendo todo mundo. Ai, que bom. Boa noite, Marluza. Maria Helena. Boa noite. Boa noite. Tudo Dá tchau para bem? ele. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, para Edivaldo. Viu? Dá tchau para tchau. Tchau, lindinho. Que coisa mais linda. Tá vendo? Tchau. Tá, tchau. Dá tchau para a irmã, dá tchau para a irmã. Tchau, irmã. Ó, É seu nome, belezinha? pra Maria Helena. Oi, que lindo, Maria Helena. Beijinho. Joga um beijinho para Irmã, ela. mais uma vez, parabéns, hein, irmã? Foi um curso maravilhoso. A senhora está de parabéns. Bom, que bom. Uma coisa Todo muito mundo vai rápida, aproveitar muito. Né? Parabéns, irmã. Foi maravilhoso também. Gostei. Vai lá no papai, chama o papai lá para a vovó. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Irmã Penha. Irmã Oi? Penha. Oi? Agora. Quando, Não, estou aqui. quando virar a Nova Venécia, sua terra, Pois é, eu nem vou lá, você acredita? Eu vou para o Espírito Santo, não vou para a minha terra. eu moro em São Mateus. Quando for a Nova Venécia, pode vir aqui. Ah, que bom. Você Tá bom? é Adivaldo, é? Edivaldo, Padre Edivaldo. Ah, Padre Edivaldo. Eu também sou veneciano. Ah, mesmo? Que legal. Eu sou de lá, minha família é de lá, mas nem vou lá dessa vez, viu? Conheci suas irmãs lá, já fui na casa delas e já até almocei com elas. Que coisa boa. Eu trabalhei lá em Nova Venécia 1 ano e meio. Eu fui na casa Ah, que bacana, que bacana. Quando vier aqui para o norte, pode vir aqui em São Mateus. Então tá bom, Edivaldo, tá bom. Eu vou esquecer desse convite, não, viu? Grande abraço, obrigado. Obrigada. Então, Tchau, gente. Boa né? noite. Boa noite. Boa noite, irmã. Obrigada, Até. Vinícius. Ó, um beijo para você. Você foi joia, viu? 10. Estamos à Mesmo disposição. com a estrelinha brilhante em cima. A estrelinha vermelha. Vinícius Penha, hein? Tchau. Tchau. Tchau, Vinícius. Muito obrigada. De preferência vermelha, viu? Por nada, gente.
Se precisar, Lanusa, estou aqui, tá? Só Tá ligar. joia. Muito obrigada. De nada. Vou encerrar a sala, tá bom? Tá bom, Alô. pode encerrar.